Olá, galerinha, tudo bem? Vamos lá as nossas correções das atividades de geografia do conteúdo que vimos a semana passada, ok? E nós vimos lá na página, deixa eu passear aqui pelo meio e vamos lá. Páginas 18 e 19, leitura das paisagens. E fizemos então uma observação das imagens e o plano dessas imagens, né? Lembramos aqui do primeiro plano, aqui que está o nosso horizonte, no segundo plano e no terceiro plano lá na atmosfera, no ar, não é mesmo? Então, de acordo com esse conteúdo, nessa leitura da observação das paisagens, vocês estariam respondendo as atividades das páginas 18 em diante. Agora, com base na sua observação dos diferentes planos de visão da paisagem anterior, que é na página 18, você estaria resolvendo as questões e vamos lá com essas observações que vocês fizeram. Número 1, complete com a descrição dos elementos que aparecem em cada um dos 3 planos da paisagem. Então, vamos lá. No primeiro plano, que temos aí gramas e arbustos. Se você colocou vegetação também, está bem tranquila a sua resposta. No segundo plano, que você está vendo, um cercado e uma pequena casa. Se você colocar uma cerca, uma pequena construção ou só uma construção, também está certa a sua resposta. Na letra C, no terceiro plano, olhando acima aí do segundo plano, o que você tem? Então, no primeiro, segundo e terceiro plano que você vê morros, você vê casa, você vê o céu, as nuvens. Então, se você colocou mais de duas coisas que você observou na imagem, não tem problema, aí nós colocamos só duas, que são os morros e casas, mas tem mais, ok? Pode colocar a nuvem, pode colocar o céu ou a atmosfera, enfim. Número 2, em quais planos das paisagens encontramos elementos naturais? Lembre-se. Nos 3 planos, seja vegetação, no segundo também tem vegetação, no terceiro tem vegetação, tem árvores, não é mesmo? Você está vendo o ar, né, a terra. Então, tudo são elementos naturais. O que não é natural aí na imagem, o que é a casa, a cerca, isso aí não é natural. Número 3, em quais planos podemos observar mais elementos culturais? No segundo e no terceiro plano. Então, no segundo e no terceiro. No primeiro não dá para observar, não tem aí nessa imagem elementos que sejam culturais, ou seja, que não são naturais. Número 4, essa paisagem sofreu grandes alterações provocadas pelo ser humano. Por quê? Então, não. É um campo, né? Uma zona rural. Então, considerando pouca quantidade de construções na área e a presença intensa de vegetação, aparentemente nativa, que é desse lugar, então não é considerado um lugar que sofreu grandes transformações. Não precisa desmanchar a sua resposta. Se você colocou que não, que é uma paisagem rural, que é um lugar nativo, se tiver dentro desse contexto, a sua resposta está certa, ok? Tranquilo. Essa página, atividade de fixação, também é uma atividade de escrita e de observação. Então, Heitor dos Prazeres nasceu em 1898 e ele faleceu em 1966 no Rio de Janeiro. Era filho de marceneiro, né? E ele era guarda nacional e a mãe era costureira. Então, as profissões, né, dos pais. E aí, o menino começou a fazer obras de arte. Então, está falando sobre um, né, pintor de esculturas.
Então ele pintou aí um quadro, uma pintura muito interessante, e você iria estar conversando comigo lá na sala, mas como nós não estamos em casa, vamos fazer aí um apanhado do que podemos estar observando na imagem. Quais são os elementos naturais e culturais dos 3 planos da paisagem, né? Primeiro, segundo e terceiro plano. Então, o que podemos ver no primeiro plano? Há muitas pessoas, então são coisas, elementos culturais, pessoas brincando, casa de madeira, tem alguns veículos, né? Nós também temos no terceiro plano elementos culturais, que são casas, tem também árvores, tem os morros, as árvores e o céu, então são muitos elementos. Então coloquei aí, ó, no primeiro e no segundo plano, a predomínio dos elementos culturais. São crianças brincando, casas de madeira, veículos circulando. E no terceiro plano, você vai ver os elementos culturais, que são algumas casas, tem alguns elementos naturais, que são os morros, as árvores e o céu. Então é um mix, né, de elementos, tanto os culturais quanto naturais, ok? Letra B, na sua opinião aí, se há alguma semelhança com a forma de paisagem do Rio de Janeiro atualmente. Porque essa obra de arte, essa pintura é retratada lá no Morro da Mangueira, lá no Rio de Janeiro. Então, há alguma semelhança? Há semelhança quando observamos as moradias localizadas ao longo dos morros que ainda existem na cidade. Né? É uma pena, mas lá no Rio de Janeiro, essa fotografia de 1966, né, 1965, lá bem antiga, ainda, né, se mantém até hoje. E mudou, porque aumentou o número de moradia aí nos morros, né, lá do Rio de Janeiro. Vamos aqui para essa atividade letra C da próxima página. E você vai estar observando que é uma resposta pessoal, porque está falando que o samba poderia ser considerado uma forma de patrimônio imaterial. Explique. O samba pode ser considerado um patrimônio de valor imaterial? E aí? Sim, né? Embora seja uma resposta pessoal, você pode colocar que sim, porque samba é uma música, mesmo estilo, né, de dança. Letra D, existem semelhanças entre a paisagem da pintura e os locais em que você reside? Aí não tem como a tia dar dica, nem sugestão, é você que estará respondendo. Vamos relembrar? Completando aí, né, as frases, né, tem uns passos em brancos, que você vai estar lendo alguns conceitos que já foi visto na apostila e está respondendo. Letra A paisagem é um conjunto de elementos naturais reunidos em um território que são captadas pelos nossos sentidos. Então, paisagem é um conjunto de elementos reunidos. Elementos podem ser naturais e culturais, né? Reunidos em um território que são captados pelos nossos sentidos. Então, nós vemos, né? Letra B, com base na leitura da paisagem e na busca de informação, conseguimos entender como a sociedade se organizou em diferentes momentos históricos, né? Passado, presente, futuro. Porque nós temos as projeções, né? As construções aí, nós temos a Avenida Vitória em alta, né, obra, período de obra, tivemos a Leitão da Silva também, que passou por um grande período de obra. Então nós, em todos os momentos históricos, vivemos o passado, o presente e também o futuro, que são as melhorias que são feitas na nossa cidade. Letra C, é muito importante proteger os elementos da paisagem que testemunham outras formas de organização social. Quando protegidos, esses elementos são chamados de patrimônio histórico. Então, nós temos vários patrimônios históricos aqui na região da Grande Vitória, também no município da Serra, em Guarapari, Aracruz, Fundão. Cada lugar tem sua particularidade, né? Seu ambiente ali que deve ser preservado. Um prédio, uma igreja,
como eu disse no slide anterior, né, da aula anterior, eu acho linda a catedral lá no centro de Vitória. É um monumento, né, um patrimônio histórico que deve ser guardado e preservado para outras gerações. Letra D, o patrimônio histórico pode ser material e imaterial. O material são representados por exemplos de construções e objetos, que são construções e objetos. E materiais por festas, rituais, técnicas, entre outros. Então fica bem claro para vocês. Material, né? Os nossos bens, né? Os nossos patrimônios que são materiais, são relacionados a construções, a objetos, coisas que podem ser guardadas. E os bens imateriais, que você não pode pegar, mas às vezes você pode cultuar, festejar, que são as crenças, as religiões, as festas, né? As técnicas de fazer as panelas de barro, lembra que eu falei? Então, as danças de Congo, eu dei o exemplo de capoeira, esses são exemplos de bens imateriais. Eu digo que são aqueles passados de pai para filho, né, de geração em geração. A mãe costura, a filha costura, e aí a filha cresce e passa para o filho. Então isso aí é bem imaterial, vai passando de geração em geração. E as construções ficam lá, né, patrimônio histórico para as outras gerações estarem vendo. Letra E, nenhuma paisagem permanece igual, não é mesmo? Como eu disse, estamos sempre em transformação e as paisagens também, né? Paisagem sempre permanece igual durante o tempo histórico. Aliás, sempre sofreram, né, transformação na natureza. Então, vamos lá, vamos repetir a leitura. Nenhuma paisagem permanece igual durante o tempo histórico. Elas sempre sofreram transformações humanas, né, e também da própria natureza. Então, ela não permanece igual, ela vai sempre estar em transformação. Letra F, os planos de visão da paisagem ajudam a nos identificar, descrever e interpretar os elementos reunidos num território. Então, você vai estar observando nos planos de visão, seja no primeiro, segundo e terceiro plano, tudo aquilo que tem naquela região, ok? Vamos lá. Falamos também das paisagens rurais, né, das pessoas que trabalham, né, na agricultura, na pecuária, plantando, colhendo. É o alimento que chega à nossa mesa, né, todos os dias para nós nos alimentarmos. Página 22 e 23. É um assunto muito bom para estar falando, né? A gente fala sobre alimentação, coisas gostosas que vêm da roça para a gente comer. Nessa página aí 25, nós adaptamos e fizemos ela lá no portal, ok? Tivemos até uma dúvida, né, lá, porque algumas pessoas, algumas não, a maioria dos alunos moram na região de Vitória, lá da escola, não é mesmo? Só aqueles que moram em Serra, Cariacica, por um acaso que moram nessas regiões, que tem zona rural. Quem mora em Vitória não tem zona rural. Então, a proposta foi que você fizesse dentro aqui da Grande Vitória, um município próximo, né? Alguns escolheram Guarapari, outros colocaram a região aqui da Serra, mas estava tranquila a sua resposta. Vamos lá, página 27, observando a paisagem, faça o que se pede. É uma plantação de hortaliça. Então, fazer um círculo na vegetação natural. Ok, círculo na vegetação natural, logo aqui acima. B, desenhar um quadrado sobre a área de cultivo agrícola, aquilo que foi, né, trabalhado pelo homem. Então, fazer aí um quadrado. E um triângulo sobre as casas. Então, nós temos aqui uma casinha, foi feito um triângulo em cima da casa. Número 2, assinale verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. Então, vou lá, vou estar lendo, né, e falando falso ou verdadeiro, você já tem aí. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e a última, falso.
Essa paisagem foi fotografada da visão vertical? Não, foi horizontal, falso. A fotografia demonstra que a principal atividade desenvolvida na zona rural é a criação de gado. Falso. Não tem gado na imagem, né? Na paisagem é possível visualizar elementos naturais e culturais. Verdadeiro. Tem casa, né? Tem aí a plantação feita pelo homem. Esta área foi transformada pelo ser humano? Foi, verdadeira, é uma plantação. A paisagem retratada retrata um local onde se pratica agricultura convencional? Não, falso. Aí é uma agricultura só, tá vendo o campo? Está todo igual. Mesmo? Nada de convencional. Página 29. Grife no texto as vantagens da agrofloresta para a conservação dos elementos da natureza. Então, ir lá no texto, grifar no texto as vantagens de ter essa cultura, esse tipo de cultivo, né? De plantação. Número 2, quais são os benefícios desse sistema para os agricultores? Diversificam a produção, proporcionando uma oferta mais estável de produtos ao ano. Então, eu disse que há um equilíbrio quando você tem na agrofloresta, né, a plantação de plantas mais altas, plantas mais baixas, para poder proteger da luz do sol, para dar um espaçamento de tempo entre uma plantação e outra, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos relembrar. Quais são os elementos? Quais são os diferentes sistemas de plantação? A monocultura, a policultura e os sistemas agroflorestais, que são os SAFs, né? Então, os diferentes tipos de plantação, né? Monocultura, policultura e o sistema agroflorestal. Então, monocultura, quando tem só um tipo de plantação. Policultura, quando são vários. E agroflorestal é quando coloca-se intercalado diversos tipos, né? 2 ou mais tipos de plantação. Número 2, citar as principais características da agricultura convencional. Desmatar grandes áreas rurais para ocupá-las com monocultura, ou também policultura, não é mesmo? Número 3, explica o que ocorre quando é feita a aplicação de pesticidas nas plantas. Isso é muito sério, né? O veneno desses produtos contaminam as plantas, o solo, os rios e os lagos, né? Os agricultores, as pessoas que trabalham com essa questão da agricultura sabem disso, né? E o alimento que chega na nossa mesa chega contaminado com esse veneno. Por isso, com agrotóxicos, por isso que temos que chegar em casa, lavar bem as verduras, lavar bem as frutas, não colocá-las na geladeira, não é mesmo? Ou consumi-las sem uma devida higienização, não é mesmo? Não só pelo coronavírus que a gente tem que fazer isso não, tá bom? Nós temos que fazer isso sempre. 4, pense na proteção das espécies vegetais e naturais e explique aí, com suas palavras, 2 vantagens de produzir alimentos no sistema agroflorestal. Então, eu coloquei aí, recuperar a fertilidade do solo, não fazer uso de pesticida, que são os agrotóxicos, nos alimentos, e recuperar a diversidade da fauna e da flora, não é mesmo? Dos animais e das plantas. Então, não se preocupe, tia Rita, que resposta difícil. Não é difícil. Nós sabemos que o importante é preservar a natureza, o solo, não é mesmo? Os animais, e nós, seres humanos, agradecemos quando os agrícolas, né, os agricultores produzem o alimento, mas de uma forma consciente, para não prejudicar o meio ambiente. Queremos uma alimentação saudável, sim, né? E também queremos proteger nosso planeta Terra, né, que sofre com tanta poluição. Já chegam os carros, não é mesmo? Até a próxima aula, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido essa matéria falando sobre, né,
as coisas, né, do nosso planeta, né, tão maravilhoso. Temos que cuidar da nossa natureza. Nós precisamos nos alimentar? Precisamos, mas também temos que cuidar, plantar, mas sabermos também que nós temos que colher o alimento para a nossa mesa a cada dia, mas com consciência, né? Sempre procurando comprar produtos de uma boa procedência, que não tem esses agrotóxicos, para a gente poder se alimentar na nossa mesa. Nós temos também agora os alimentos orgânicos, né? São um pouquinho mais caros, mas são, né, saudáveis. E também procurar a procedência dos alimentos orgânicos, porque tem lugares que dizem que aquela agricultura ali é orgânica, que foi feita daquela forma, e às vezes não é. Ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!